Shalom, shalom, amados, a paz do Senhor para todos. Estamos em mais um podcast do ZaitCast e eu já te peço, curte essa live, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todos, no nome de Jesus. Amém? Nos ajude a divulgar esse projeto, nos ajude a divulgar esse trabalho que nós fazemos aqui no ZaitCast, que é edificante para a sua vida. E no episódio de hoje, amados, nós vamos falar sobre vencendo os ataques espirituais nos sonhos. Amém? E conosco está mais uma vez o nosso pastor Rogério Zait. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor para todos, estamos aqui em mais um episódio, né? Mais um podcast e hoje vamos falar de um assunto aí tremendo, que são ataques espirituais nos sonhos. Eu acho que isso é uma questão de rotineira, infelizmente, e do cotidiano de muitas pessoas. Pessoas que são atacadas espiritualmente nos sonhos. E a gente vai buscar aqui abordar, a pastora Keila, de alguma forma esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as pessoas. E os sonhos, ele é um assunto muito abrangente, né, pastor? E vamos começar com o primordial, né? Porque as pessoas gostam das nossas lives porque nós explicamos, né, detalhadamente sobre os assuntos, né? E eu vou te perguntar, pastor, vamos começar com o principal, com o primordial. O que é os sonhos? O que são os sonhos na realidade? A ciência, ela vai falar o seguinte, que os sonhos, eles são experiências mentais, né, que ocorrem durante o sono, tá? Que vai envolver, pastor, aqui numa variedade de imagens, sensações, emoções, narrativas. Então o sonho, ele é uma experiência o quê? Fisiológica, mental. E que vai acontecer aí de diversas formas, tá? Com variedades. Sonhos mais sensoriais, sonhos mais emocionais, sonhos mais narrativos, sonhos mais pontuais a nível de imagens. Então o sonho, ele está ligado a essa experiência mental e fisiológica. Essa é a grande realidade. Amém, pastor. E o que é um ataque espiritual, pastor? Né? Nós acabamos de falar sobre o que é um sonho e o que é um ataque espiritual. O senhor pode nos explicar? O ataque espiritual, ele é um conflito entre o bem e o mal em relação à nossa vida, tá? Então, muitas vezes uma pessoa ela está vivendo um ataque espiritual, ou seja, ela está vivendo um conflito entre o bem e o mal. Ela está vivendo alguma situação na vida dela que acaba gerando algum problema. Então, isso vai gerar aí situações porque ela está sendo atacada, um conflito num espiritual que ela está sofrendo. E muitas vezes essas pessoas não entendem esses conflitos. Ela não entende o que de fato está acontecendo. Por quê? Porque é algo no espiritual. É um conflito no espiritual que muitas vezes é invisível. Nós não enxergamos com os olhos físicos, né, com os nossos olhos naturais, carnais, assim se podemos dizer. Mas, na realidade, existe, o ataque espiritual existe, ele é real e muitas pessoas vivem isso diariamente, pastora Keila. Então, o ataque espiritual é um conflito entre o bem e o mal, bem e o mal em relação à sua vida, à sua casa, à sua família, seu casamento. Essa é a verdade espiritual. E pastor, existe ataques espirituais temporais? E se existe, quais são eles, né? Eu ouvi dizer, né, que existem 3 ataques espirituais temporais. O senhor pode nos explicar sobre isso? Na realidade, os ataques espirituais temporais, eles são aqueles ataques ligados ao passado, o presente e o futuro. Olha que coisa interessante, pastora Keila. O inimigo, ele ataca muitas pessoas por causa do passado que elas tiveram.
Muitas vezes esse passado não foi resolvido e você muitas vezes está sendo atacado espiritualmente por causa do teu passado. Tá? Então, existe o ataque espiritual temporal ligado ao passado, existe o ataque espiritual ligado ao presente, às coisas que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano de vida, e que tem gerado ataques espirituais. Agora, olha só, existem ataques espirituais ligados ao futuro. Como assim, pastor? O inimigo te ataca hoje por causa do futuro proposto pelo Eterno em relação à sua vida. O inimigo te ataca hoje por causa do futuro que te espera da parte de Deus. Então somos atacados muitas vezes por causa de um passado não resolvido, por causa de um presente de vivência e por causa de um futuro que está para acontecer na nossa vida. Por isso que nós somos atacados a nível temporal, passado, presente, futuro. Então, muitas vezes você está sendo atacado por causa de situações do teu passado. Não foi resolvido, precisa resolver. Situações que estão acontecendo no presente, né? Batalhas, guerras, pelejas que você tem enfrentado, mas também, consequentemente, você muitas vezes está sendo atacado por causa do futuro que Deus reservou para você, por causa daquilo que Deus vai fazer, por causa daquilo que Deus vai manifestar na tua vida. E é por isso, pastora, que somos atacados. Pensa só que Deus tem um chamado na tua vida, um propósito. O inimigo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para te neutralizar. Isso é o ataque espiritual temporal. Era essa pergunta mesmo que eu ia fazer agora para o pastor. Qual é a correlação entre o ataque espiritual e o chamado da pessoa, né? Existe? Qual é essa relação entre ataque espiritual e o chamado de cada um? Na realidade, o ataque espiritual em relação ao chamado é assim. Geralmente, naquilo que você é mais atacado, é a área em que Deus mais vai te levantar. Eu vou repetir. Naquilo que você mais é atacado, geralmente é a área em que Deus mais vai te levantar. Perceba que a maioria das pessoas que trabalham com clínicas de dependentes químicos foram pessoas que já passaram pelo processo. Perceba que a maioria das pessoas que trabalham com cura e libertação é porque um dia se libertaram de alguma coisa. Perceba que a maioria das pessoas que trabalham com casais é porque um dia tiveram seus casamentos restaurados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, aquilo que você mais é atacado, geralmente é naquilo que Deus mais vai te levantar. Então, se você está sendo atacado hoje em uma área da tua vida, pode ter certeza, essa é a área em que Deus vai te levantar em alto nível na sua vida. Então, o lugar, a forma que você é mais atacado, com certeza, muitas vezes está ligado àquilo que Deus tem projetado para nós como chamado. O teu chamado está geralmente naquilo que você é mais atacado pelo adversário, porque ele sabe daquilo que você carrega, ele sabe daquilo que Deus tem para você, algo que muitas vezes nem a gente sabe. E por isso ele nos ataca, por isso que ele nos persegue, por isso que você passa por tantas batalhas, por causa do chamado de Deus na tua vida. Amém. Pastor, quais são as causas dos ataques espirituais, inclusive nos sonhos, né? Muita gente sofre esses ataques espirituais nos sonhos. Quais são as causas deles, dos ataques espirituais e dos ataques espirituais nos sonhos? Olha, pastora, geralmente as causas de ataques espirituais pode ser várias. Primeiro, pode ser brigas e discussões, né? Uma família que só sabe brigar, você pode ter certeza, pode ser sintoma, mas também pode ser causa. Aquela família, ela está brigando muito, então tem algo no espiritual. Pode ser questões geracionais também. Você vai perceber que numa família sempre tem gente com problemas, com situações, divórcios, mortes, acidentes, adultérios, pobreza, calamidade, esterilidade. Então, tudo isso vai afetando as pessoas, tá? Muitas vezes as causas de ataques espirituais podem ser também ligadas aí a obras de feitiçaria que a pessoa já viveu, praticou, recebeu. Então, tudo isso vai gerando o quê? Ataques espirituais. Pode ser também que muitas pessoas recebam ataques espirituais por causa de imprudências
imprudência comportamental, imprudência que a pessoa ela está vivendo na sua vida. Então, as causas de ataques espirituais podem ser diversas, tá? Brigas, discussões, falta de amor próprio, raiva e sensação de injustiça, dúvidas em relação àquilo que Deus tem para a pessoa. Tudo isso vai gerando ataques, porque o inimigo ele é legalista e ele sabe daquilo que você muitas vezes não sabe. Ele vê aquilo que muitas vezes você não vê. Ele escuta muitas vezes aquilo que a gente não escuta. E é por isso que ele nos ataca. É por isso que ele nos persegue. Por causa muito daquilo que Deus tem para cada um de nós. E pastor, mediante a esses ataques espirituais, inclusive nos sonhos, existem entidades que agem nos sonhos? E quais são essas entidades que agem nos sonhos na vida das pessoas? Porque, né, às vezes as pessoas elas passam muitas coisas nos sonhos, né? E elas não têm o discernimento. Acho que às vezes é um sonho comum ou é um sonho que não tem nada a ver com o mundo espiritual. O senhor pode nos explicar? Pastora Keila, na realidade, assim, existem várias entidades nas culturas dos povos que estão ligados à questão aí onírica que a gente fala, né, dos sonhos. Então você pega aí, tem agora até lançou na Netflix, né, a série do Sandman, que é uma entidade dos sonhos. Tem também Morpheus, que está no filme Matrix, que é na realidade o deus do sono, está ligado aos sonhos. Mas existem 3 entidades que eu chamo entidades mais populares que estão ligadas ao sono e ao sonho, e à perseguição e ataque espiritual. Uma entidade é Lilith. Então, Lilith é uma entidade muito conhecida nas culturas dos povos ligadas ao sonho e o sono. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que elas são atacadas por Lilith. É uma entidade, né, na figura feminina e que ataca casamentos, ataca filhos, ataca ventres, ataca casais, ataca ministérios. Tem muitas pessoas que sofrem diversos ataques de Lilith. É uma entidade ligada. E eu sempre falo que Lilith tem os seus filhos, que existe um termo em hebraico existe um tipo de demônio em hebraico que é chamado de Alukut. Eu tenho até um livro sobre isso, não sei se está aqui, não, desmascarando os espíritos vampirescos, na realidade, incubos e sucubos. Então, os espíritos alucotes, eles são incubos e sucubos. São entidades na versão masculina e feminina que atacam as pessoas a nível sexual. Então, tem muitas pessoas hoje que chegam até nós e falam: pastor, eu estou sendo atacado sexualmente por uma entidade. Eu estou sendo atacado sexualmente por algo espiritual. Eu acordei com todas as sensações fisiológicas de um ato sexual em si. Quer dizer, incubos e sucubos são entidades reais, são espirituais, mas que se manifestam de uma forma real na vida das pessoas. E é muito comum, infelizmente, as pessoas falarem com a gente dizendo: pastor, eu tive ato com incubos, eu tive ato com sucubos. Então, as pessoas, elas são muito perseguidas nessa área sexual. E quem está por trás? Lilith, incubos e sucubos. Existem, claro, nas culturas dos povos, existem outros tipos de entidades também ligadas a isso, mas aqui no Brasil, tradicionalmente falando, infelizmente, é Lilith, incubos e sucubos. São entidades que tocam no sono e nos sonhos das pessoas. Tá? São entidades que manipulam os sonhos das pessoas, que agem nos sonhos das pessoas. Então tem muitas pessoas que são atacadas por essas entidades. Tem também, nessa parte aí da parte sexual que o pastor estava falando, tem também as ninfas, né? Você lembra um caso que uma vez a gente pegou das ninfas? Sim. Que eram lindas, que estavam atacando um homem à noite, sim, que elas tinham cabelos coloridos e tal. Vou falar sobre isso num tópico aí de sexualidade. Sim. Pastor, quais sonhos indicam ataques espirituais, né? Existem vários tipos de sonhos. Dá pra gente
classificar ou diferenciar quais os sonhos são ataques espirituais? Olha, tem vários, pastora. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui. Sonhar com demônios te perseguindo. Geralmente, tem muitas pessoas que chegam e falam assim, pastor, eu sonhei com um monstro, com um lobisomem, eu sonhei com um cachorro, parecia um lobo, mas com dentes bem afiados e grandes, encavalados. Olha que coisa, olha a cena de terror. Pastor, eu sonhei com um demônio de 2 cabeças me perseguindo. Eu sonhei com um demônio sem cabeça me perseguindo. Então, a gente percebe que sonhos, tá? Sonhos ligados a demônios perseguindo são ataques espirituais. Às vezes a pessoa também sonha com alguém correndo atrás dela. Geralmente são demônios perseguindo aquela pessoa. Tá? Sim, então, eu já sonho sonhei que indica bastante. ataque espiritual. Um outro sonho que indica ataque espiritual é sonhar com símbolos ocultistas, muitas vezes. A Sim. pessoa sonhou com um pentagrama, ela sonhou com um símbolo da nova era, símbolo dos Illuminatis, símbolos diversos ligados ao ocultismo, que muitas vezes estão ali para demarcar um território e abrir portais dimensionais para as entidades na vida daquela pessoa. Porque símbolos, muitos não entendem, pastor. Inclusive, a gente pode fazer um desse aqui. Um podcast, né, sobre símbolos. Podcast. Quem gostaria aí que a gente fizesse um podcast sobre o portal dos símbolos? Ah, isso é legal. O portal dos símbolos. A maioria não sabe, aí eu vou ter que fazer um materialzinho, meu filho vai colocando na tela para vocês entenderem. Tem muitos símbolos aí ligados a isso. Mas eu só vou fazer, pastora, se o pessoal divulgar, porque o pessoal está devagar, não está compartilhando. Vamos chegar em mais de 300 pessoas. Hoje vai ser recorde. Tem fé, pastora? Eu tenho. Então fala aí pro pessoal. Gente, vamos compartilhar essa live. Vamos impulsionar esses ensinos. Vamos mandar para frente os ensinos, galerinha. Então vamos lá. Galera de Cristo, como eu falo lá em casa, né? Eu chamo Sonhos o povo de que galerinha. indicam ataques espirituais. Sonhar com demônios lhe perseguindo, sonhar com símbolos ocultistas, sonhar com pessoas falecidas. Porque geralmente pessoas falecidas está ligado a espíritos geracionais. A maioria, tá? 5% é saudade. Ah, eu sonhei com meu pai que faleceu, com a minha mãe. Geralmente 5% é saudade, é lembrança. Sim. 95% sonhar com pessoas falecidas, pastora, é espíritos geracionais que querem tocar e contaminar a vida daquela pessoa. É sonhar com sentimentos intensos negativos. Então a pessoa ela tem um sonho que ela chora. Eu já tive sonhos assim, de eu chorar muito no sonho, e depois eu acordar com aquela sensação de melancolia. Sonhar com conotação extremamente sexual. Ah, eu sonhei tendo ato de intimidade com um monstro. Eu sonhei com um ato de intimidade com um ser, com uma pessoa. Geralmente também, tá? Pode estar ligado a um sonho que indica ataque espiritual. Sonhar com um ser dormindo junto com você na cama. Eu já sonhei com alguém me oferecendo uma coxa assim gigante de um animal, mas era muito enorme. A princípio era uma coxa bonita, mas dentro dela estava cheia de larvinha. Aí já é um sonho de feitiçaria. Feitiçaria. Aí já é diferente. A gente tá falando de ataque, né? Sim. O sonho de feitiçaria ataque, quem sofria muito era a Sara. Você lembra que ela sonhava muito com um lobo? Verdade, é um sonho de ataques espirituais, espiritual. Isso aí. Que é demônios perseguindo e tal. Sonhar com um demônio tentando lhe matar, né? Tirar a sua vida. Às vezes isso daí já também. As pessoas, elas falam assim, pastor, eu tive um sonho de alguém tentando me sufocar, de alguém tentando tirar minha vida, de alguém tentando me tocar. Quer dizer, geralmente são sonhos ligados a ataques espirituais, tá? Ataques espirituais. A Cat também sonhou com um palhaço. Sonhava muito com um palhaço. Sonhar com palhaço geralmente são espíritos zombeteiros também, né? Entidades zombeteiras. O palhaço, querido, meu Deus, qualquer dia eu vou colocar isso no canal de membros do meu canal do Pastor Rogério Zaite. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas existe muito essa questão de... Como que eu posso falar para você assim? O palhaço, se você vê a origem dele, não é uma origem legal, não é uma origem boa. E as pessoas não entendem sobre isso.
Pastor, eu também já sonhei assim muito, né, na minha adolescência, juventude. Eu sonhava muito que eu fugia, tinha alguém me perseguindo, e eu sempre corria pelos prédios, em cima dos prédios, assim, no escuro, muito escuro à noite, tipo à noite, e, e eu Sonhar conseguia correndo pular de um. E eu conseguia pular de um prédio para o outro, conseguia fugir pulando de um prédio para o outro. Sonhar correndo no escuro, geralmente é ataque espiritual. É É, perseguição, entende? sim, é perseguição espiritual, né? Perseguição, é um ataque espiritual que você podia estar vivendo naquele momento ali, tá? Amém. Pastor, vamos falar sobre os ataques espirituais nos sonhos? Vamos falar, pastora. Pastor, ataque espiritual nos sonhos, paralisia do sono. Geralmente, é assim, né? A ciência, ela vai falar, A gente vai detalhar isso aqui. na realidade, mas olha o nome, paralisia do sono. Paralisia do Ou sono. seja, a pessoa fica estática, muitas vezes lúcida, acordada, ela não consegue se mexer, ela sente uma gelidão, muitas vezes, uma sensação de sufocamento, tá? E que a gente sabe que isso é de ordem espiritual. A psicologia, a psicanálise, a ciência vai querer explicar isso, mas porém, eles não... pode perceber, eles querem destronar a parte da espiritualidade. Sendo que paralisia do sono, para mim, é completamente espiritual. É algo que a pessoa vive a nível espiritual. Pode perceber, a maioria das pessoas já tiveram ataques espirituais de paralisia do sono. E isso gera muitas vezes perturbação, a pessoa fica alucinada, a pessoa muitas vezes entra em desespero. Imagina você querendo se mexer, você está paralisado, você sente o bafo, como eu já senti muitas vezes, do bicho ali, falando em uma língua, parece línguas enroladas, né? Uma mistura louca, mas ali nos ouvidos, e é algo atormentador muitas vezes. É claro que hoje, com a experiência que a gente tem, com a autoridade no mundo espiritual, a gente já sabe como vencer isso, como repreender. Agora, quantas pessoas que a gente conhece que sofrem de paralisia do sono e muitas vezes aí fala, isso é coisa normal, isso é coisa da sua mente, isso é coisa psicológica, e na realidade é algo espiritual que está te perseguindo nos sonhos. E que se você não tomar cuidado, vai te tocar de alguma forma na sua vida. Isso é a grande verdade. E tem vários níveis, né, de paralisia no sono, né, pastor? Sim, em que aspecto? Fala aí, pastora. Quais são porque aspectos dos níveis da paralisia do sono? eu já tive eu tinha uns que era diariamente. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu não tinha ninguém, eu não tinha filhos, não tinha nada, era assim, era como se o meu espírito saísse do meu corpo, eu não conseguia acordar, né, que é esse tipo de paralisia, e eu tentava acordar e não conseguia. E eu gritava, o meu espírito gritava, e vinha, eu não via, mas eu sentia algo muito ruim, e era como se aquela entidade, eu não via a entidade, não sei. Ela vinha com uma faca, uma adaga, e colocava assim, cravava no meu coração. E eu sentia todas as dores, parecia que eu ia morrer. Por questão de minutos ali que eu não conseguia acordar, era a sensação de dor mesmo, de uma faca no meu coração, e eu ia morrer. E eu só não morria, pastor, porque eu começava, como eu já era cristã, eu não tinha entendimento do que era aquilo, né? Eu não tinha entendimento. E ali eu começava a gritar, socorro, alguém me acorda, alguém me acorda, alguém me ajuda. Só que meu corpo não se mexia, meus lábios bem assim apertados, não conseguia falar. Só que aí na minha mente eu gritava, sangue de Jesus tem poder, porque a única coisa que eu sabia fazer era isso. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Ali eu voltava para o meu corpo, mas eu não conseguia me mover ainda por conta da dor, que era muito intensa, porque eu sentia dor tanto no espiritual quanto no físico. E era uma dor muito intensa. E foi durante um período
todos os dias. Então tinha dia, foi por isso que uma das causas que eu tive muita insônia foi isso. Foi porque eu tinha medo de dormir, por causa desses ataques Isso espirituais. acontece muito. E aí eu tinha medo de morrer dormindo. Por quê? Porque ele vinha com aquela adaga e a dor era real, não era dor. Era dor real de morte. Era uma materialização da dor. Dor real de morte mesmo. Uma E dor por várias vezes, de todos os materialização. dias. Era quase todos os dias. Então eu tinha medo de dormir. Eu ficava assim, ó, segurando para não dormir, né? Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa não tem, ela tem uma certa paralisia do sono, mas às vezes está num outro nível, um nível um pouquinho mais pesado, né? Pesadelos e terror noturno, pastor, como que funciona? O pesadelo, o terror noturno, como que significa? Geralmente, que é isso? pesadelos e terror noturno são ataques espirituais provocados por Lilith, tá? Vou repetir. Pesadelos e terror noturno geralmente são ataques espirituais de Lilith. Isso está no Salmo 91, diz lá que nós não teremos pavor noturno. Aquele que habita na sombra do Onipotente, a sua sombra descansará, e não teremos terror noturno, porque Lilith é a entidade que provoca terrores noturnos, tá? Então a pessoa, ela tem terror noturno, ela tem pavor noturno. Sabe aquela pessoa que acorda gritando à noite, principalmente criança, né? Essa entidade Lilith, ela ataca muito crianças, pastora Keila. Uhum. Então, por exemplo, e olha que coisa interessante. A criança acorda gritando e chorando, tem expressão dormindo facial de medo, olhar fixo, acorda com olhar fixo e assustado, com o rosto contorcido de terror, comportamentos agitados na cama, anda pela casa, se balança, muitas vezes dormindo, né? Sintomas autonômicos que a gente fala, aquele aumento de frequência cardíaca, respiratória, transpiração excessiva, pupilas dilatadas, dificuldade para acordar. Tem gente que tem dificuldade, igual você falou. Às vezes a pessoa não quer dormir porque ela tem terror noturno, ela não quer dormir para não sofrer aquele ataque. Muitas vezes ela acorda sem lembrança do que aconteceu no dia seguinte. Então, o terror noturno, geralmente quem faz? Lilith. Ataca mais quem? Criança. Ataca adultos? Também. Mas tem muitas crianças nos dias de hoje sendo atacadas por Lilith. É a entidade que toca nas crianças a nível onírico, nos sonhos. Então tem muitas crianças hoje sendo perseguidas, pastora Keila, por Lilith, noturnamente. E isso pode ser por vários motivos, tá? Por vários motivos. Então você que é pai, mãe, verifica se não tem pontos de contato na sua casa. Às vezes é um brinquedo ocultista, às vezes é um boneco, às vezes é um joguinho que ele está assistindo, às vezes é alguma coisa no celular que ele está vendo, e isso está invocando Lilith na vida do teu filho ou da tua filha. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, tá? O terror noturno, os pesadelos são complicados, geralmente invocam Lilith. Aliás, não vou falar sobre isso aqui hoje, mas existem alimentos, pastora Keila, que invocam Lilith. Alimentos que invocam terror noturno, pesadelos. Hoje tem muitas pessoas com problemas de terror noturno por causa de um tipo de alimentação na qual elas estão ingerindo. E isso é real, isso é verdadeiro, isso é comprovado cientificamente falando. Não é só um fator espiritual, mas é um fator também fisiológico e psicológico, tá? Então a gente precisa ter esses discernimentos. Muita gente passa, né, esses terror noturno, esses pesadelos, né? Nós já vamos falar sobre isso. Tem pergunta, pastora? Oi? Tem pergunta? Tem pergunta. Faz pergunta, aqui. Porque aí o pessoal, a gente vai respondendo algumas perguntas e vamos fazendo aí com o pessoal. A professora Simone Leal. Eu sonhei que estava expulsando o demônio da minha mãe já falecida. Será que tem interpretação? É isso? Tem. Sonhar com a sua... expulsando o demônio da sua mãe falecida, sim, é você expulsar um espírito geracional e familiar, tá? É isso que significa. Ou seja, você estava expulsando uma entidade de familiar, geracional, que muitas vezes está atacando a sua casa, a sua família, a sua descendência.
Vilmar Ferreira. Boa tarde, meu querido pastor e todos da equipe. Esses assuntos quase todos eu tenho passado há quase 5 anos. Ataque e sufocamento. Eu já perdi as contas. Sonhei com um monstro atrás das minhas costas na minha cama. Outro era grande e com tridente nas costas. Isso é ataque espiritual. Agora, uma pessoa igual ele precisa fazer clínica de cura e libertação. Por quê? Porque tem muitas vezes legalidades, tá? Por exemplo, tem uma legalidade que vai invocar espíritos noturnos, que principalmente pessoas que foram consagradas no ocultismo, pessoas que foram apresentadas no ocultismo, pactos que foram feitos, inclusive pactos sanguíneos no ocultismo. Essas pessoas vão ser atacadas, porque a entidade, ela quer se apropriar da sua vida, ela quer fazer de você um recruta dela, então vai atacar você. Aí precisa fazer um trabalho de libertação nesse sentido. O Mateus, ele está dizendo assim: já tive sonhos de acordar sentindo as partes íntimas doendo muito, sensação muito estranha. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Olha aqui, ó, sonhar levando picada de cobra venenosa, é ataque espiritual. Ataque espiritual, isso aí. Como faz para livrar as crianças desses ataques? Geralmente, crianças que têm ataques assim, tem que ver, é o que eu tô falando. Você tem que ver se não tem pontos de contato na sua casa. Boneco, boneca, brinquedos, porque hoje tem, meu Deus, tem vários brinquedos aí que os pais estão comprando que tem conotação ocultista, às vezes sexual, e que perturbam as crianças à noite. Então tem muitas crianças sendo atacadas noturnamente. Então verifica, muitas vezes também tem que ver, porque às vezes a criança é atacada por causa da cobertura dos pais. Os pais têm brecha, os pais têm pecado não resolvido, afeta a criança. Legado também de feitiçaria, os avós. Sim. Os pais eram de ocultismo e isso acaba afligindo a criança também. É igual a Luzineia tá falando aqui, né? Meu neto tem isso desde que nasceu. E a avó paterna adora a Lilith. Então, ixi. E aí já vem... outra coisa. Meu Deus, lembrei aqui para falar para vocês pais, tá? A Márcia tá assistindo lá nos Estados Unidos. Glória a Deus. Daqui a pouco eu falo aqui os sonhos. Olha só, uma coisa que eu lembrei. Existe uma bala hoje, tá? Que é a bala de Lilith. A bala de Lilith. Então, tem bala de iogurte, tem bala de maçã. As pessoas não entendem isso. Mas, geralmente, quem come bala, geralmente ela é comestível, ela não é de chupar, né? Mas é comestível. Quem come bala são crianças. Por quê? Olha só. Alimento abre portais dimensionais. Para quem? Para entidades. Lilith é uma entidade. Quando uma criança ela ingere bala de Lilith, se abre um portal dimensional para a vida daquela criança através do alimento. Existem várias coisas que abrem portais. Alimento é um deles. As maiorias das consagrações ocultistas são através de alimentações. A maioria das oferendas ocultistas são através de alimentações. Então, bala de Lilith abre um portal dimensional na vida da criança, na qual Lilith tem acesso para tocar na vida daquela criança. Então, pais, tomem muito cuidado. Existem alimentos que são consagrados e ritualizados, sim, para determinadas entidades. Ou você acha que eles colocaram o nome da bala por colocar? Não tem esse mundo por inocente, porque ele não é. Esse mundo sabe daquilo que está fazendo. E muitas vezes estão ritualizando os seus filhos através de uma alimentação que as crianças mais gostam, que é uma bala. A Aline está dizendo assim: sonhei com preto velho e baianas. No meu colo tinha um bebê que eu precisava cuidar. Só que ele era neto de uma delas. Isso daí já está a nível de ocultismo e consagração, né? Entendi. Consagração. Perseguições. Pastor, e sonambulismo, inclusive na área sexual, tem? Como que é? Existe vários tipos. O sonambulismo, na realidade, é um distúrbio, que eles falam do sono, tá? Que pode estar ligado
ao que a gente chama hoje também da síndrome do pensamento acelerado. E aí existe um fator que a gente fala que é um fator mais... ele é fisiológico, psicológico, sociológico e também a gente vai entrar nessa parte espiritual. Mas, por exemplo, o distúrbio do sono, que a gente chama de sonambulismo, que é aquela pessoa que ela realiza atividades enquanto está dormindo, ela caminha, ela fala, realiza tarefas complexas sem consciência, ela não sabe do que ela está fazendo. E isso é complicado, tá? Imagina só, a pessoa sai de casa, ela dirige um carro sem consciência. Como que isso é possível? E é interessante, porque existe o sonambulismo, que ele está muito ligado, pastora, hoje, à síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, hoje, o conhecimento ele está se multiplicando. Com o advento da IA, com a ascensão da IA, e a gente vai chegar na internet quântica, o conhecimento ele vai se multiplicar diariamente. Então, é muita informação. E por ser muita informação, a nossa capacidade mental, ela muitas vezes não tem ainda uma capacidade de absorção de tanto conhecimento. Então as pessoas, elas estão o quê? Olha só, elas estão com pensamento acelerado. Perceba isso. Estamos sendo conduzidos para isso. O mundo está acelerado. Outra coisa que interessante, perceba que hoje, nas redes sociais, nos chats, nos inbox que fala, né? Que você fala, eles colocaram o aceleramento da voz da pessoa, da fala. Por quê? Porque nós queremos as coisas rápidas. Hoje, isso é feito propositadamente. Esses vídeos de curta metragem, shorts, né, de Instagram, YouTube, eles são o quê? Vídeos mais curtos e acelerados. Justamente porque isso está mexendo com a estrutura mental das pessoas. Isso pode causar sonambulismo. Agora, vamos para o aspecto espiritual. Geralmente, tem pessoas que têm problemas de sonambulismo devido, é o que eu disse, é um espírito acompanhante, é um espírito imaginário, entidades que acompanham aquela geração, aquela família, e isso acaba gerando problemas. Então, a pessoa, ela acaba tendo uma atividade, realizando uma tarefa, uma atividade, dormindo sem consciência. Ela caminha, ela fala. Eu conheci um pastor que ele falava à noite, a esposa dele perguntava tudo para ele, pastora Keila. O que acontecia? Se fizer você viu alguma mulher bonita hoje? Aí ele começava a falar. Você fez tal coisa? Ela conversava com ele dormindo e ele ia falando. Claro, existe um fator psicológico, mas também, em muitos casos, existe um fator espiritual. Então, olha só, a pessoa sai de casa, ela dirige um carro e ela tem até interações sexuais. Aí entra o sonambulismo sexual, porque geralmente está ligado a Lilith. Então hoje existe muitas pessoas que têm um problema, ela interage sexualmente, ela comete pecados sexuais, teoricamente sem consciência, mas na realidade tem uma entidade ali regente, vamos colocar assim, que está se apropriando do corpo daquela pessoa, muitas vezes até da sua consciência, para se alimentar energeticamente daquele ato sexual, daquele ato de intimidade, tá? Então o sonambulismo, ele é algo também espiritual, não é só uma questão fisiológica e também não é somente uma questão psicológica, é também uma questão espiritual. A Natália Holanda, ela está falando assim: pastor, sonhei que você me dizia que minha vida era regida pelo trono de Áries e que ia me ensinar a destronar. Então, acordei. É guerra espiritual que você está vivendo. O trono de Áries é um trono ligado aí a determinar... É o deus da guerra, né? É o deus da batalha, inclusive. Está muito ligado a isso. Existe, sim, maneiras de destronar essa entidade. Tá bom? Olha só como é profundo, né? O inimigo sabe daquilo que a gente vai falar no dia de hoje, né? E é só para edificação, né? A Elizabeth. Pastor, inclusive hoje de manhã passei por isso, de paralisia do sono. Tentei me acordar e não conseguia. Sinto meu corpo imóvel, não consigo me mexer. E vi uma sombra andando perto de mim. A sombra parecia o tamanho do meu filho de 11 anos. Olha só, para você ver, né? Porque nós íamos falar aqui sobre
sonhos, sobre paralisia do sonho e tudo mais. Deus é minha força está dizendo assim: sonhei com um homem com os olhos totalmente pretos e negros. Depois ele se transformou, outro igual a ele, e outro igual a ele, saía sangue dos olhos. Passei por um ataque espiritual terrível depois. Ataque. Ataque espiritual, né? É ataque espiritual. É uma entidade ali, né, pastor? Uma entidade. Tá? Olha só, pastora, lê o meu aí, por favor. Sonhei que no meu quarto tinha ratos mortos. Eu limpando, vi eles que estavam todos mortos. Era 2. Sonhar com ratos mortos é vitória. Vitória contra espírito de miséria, falência, escassez, doença. Tá? Se está morto é porque foi vencido. A Michele Silva diz assim: a filha do meu marido tem 9 anos, ela conversa sozinha. Eu achei estranho. Isso é perigoso. No sono ou acordada. Se for no sonho, pode ser uma interação com espíritos imaginários. E também acordado. Hoje tem muita criança fala, né? A criança, ela fala, ela fica falando sozinha. Isso é perigoso, tá? Porque a psicologia estimula a criança a falar. Não, queridos. A gente tem que tomar cuidado, porque eu conheço várias pessoas e várias crianças aí que têm problemas de amigo imaginário. Inclusive, pastora, vamos fazer um podcast sobre isso também. Sim. E indução de melancolia, pastor? Isso aqui que pega, pastora, porque a indução de melancolia é aquela entidade, tá? Que ela toca na pessoa nos sonhos, promovendo e provocando melancolia. Então, a maioria das pessoas já tiveram uma experiência de melancolia nos sonhos, de ficar triste, de chorar compulsivamente nos sonhos, de sentir o estado da depressão nos sonhos. Então, a indução de melancolia é aquela eu estou falando de questões espirituais, eu não estou fazendo abordagens científicas, muito menos psicológicas. Tem vários fatores também, a gente entende. Existe o fator fisiológico, psicológico, sociológico e espiritual. A minha abordagem aqui é espiritual. Então, a indução de melancolia é aquela entidade que ataca a pessoa nos sonhos e que provoca nela melancolia. Então, a pessoa tem um humor deprimido, né? Aquela tristeza, aquele vazio, aquela desesperança. Ela tem perda de prazer, de interesse pelas coisas. Ela começa a ter problemas de alteração do apetite quando acorda. Ela tem fadiga, ela tem perda de energia. Ela tem um sentimento de inutilidade. Por quê? Por causa dessas questões que ela viveu nos sonhos. Então, a indução de melancolia é aquela entidade que provoca tristezas na pessoa. Então, tem muitas pessoas que sonharam e, de repente, dependendo de uma situação, um acontecimento, a pessoa chora demais e ela acorda com aquilo. Então, ela passa o dia triste, ela passa a semana triste, ela passa o mês triste. E isso, geralmente, é ataque espiritual. A Praise God está dizendo assim: pastor, sonhei alguns dias atrás, sonhei que estava com várias pessoas e um homem me ofereceu uma sacola de carne, bife. O que significa isso? Depende. Ela está precisando de comida? Se estiver precisando, pode ser um suprimento, dependendo do contexto do sonho. Se não, pode ser feitiçaria. Cuidado com o presente que você vai receber alimentar, que pode ter feitiçaria oculta. E sonhar, pastora, e sonhar comendo a comida que o pai fez, o que significa? É boa, né? Aí vai depender, né? Se o pai é falecido. Eu falei, pastora. Boa. Né? Pastora também é boa de interpretação de sonhos. Faz uma live com as na mulheres. sexta-feira, por exemplo, Sobre interpretando sonhos com mulheres. Com mulheres. Ou de mulheres, algo do tipo. É legal também, porque a pastora ela é muito boa também nessa área de interpretação de sonhos. Eu sonho bastante. A pastora, ela também tem esse dom aí. E quando eu sonho, gente, é batata. A pastora é verdade, ela tem sonhos proféticos, assim, proféticos, Sonhos, tá?
sonhos de guerras espirituais. Eu guerreio muito nos sonhos. É verdade. Só que eu tenho entendimento, então eu consigo guerrear nos sonhos. Aí eu acordo quebrada, né? Mas Muitas batalhas você já viveu nos sonhos, né? já vivi. Muitas batalhas, isso Já é vivi verdade. muitas batalhas, muitas guerras, expulsando o Muitas demônio, guerras, principalmente, pastora, muitas destronando o principado. Verdade, pastora. É muitas guerras que eu tenho no sonho, o pastor sabe. É verdade. Principalmente, gente, quando ele escreve livros. Aí as entidades vai tudo lá para mim no meu sonho. Tô querendo dormir, elas vão tudo lá me perturbar no meu sonho. Tem umas que são mais marcantes, né? No nome de Jesus. Minha mãe melancólica, a Lucineia Tinelli está dizendo, né? Às vezes são sonhos, né? Então a gente tem que... o José Carlos da Silva, sonhar que está no velório e o caixão era de bebê, mas não via o bebê. Então, pode ser algum livramento até de morte de uma criança. De uma criança na família. Da família. Que se sonhou com um caixão de bebê e a criança não está no caixão, significa que houve algum livramento ali. Pode ser alguma coisa que a criança possa estar sofrendo de ataque. Fica muito atento, tá? A Luzinéia falando assim, pastora Keila, você é linda e muito amorosa. Amém, é verdade. Obrigada. Ó, o Moisés tirando sarro aqui de mim. Pastor. Gente, vamos só focar no conteúdo que está sendo tratado, tá? Porque senão vocês começam a perguntar um monte de coisa que não tem nada a ver. Aparições de entidades, pastor, nos sonhos. Aparição de entidades, é muito comum as entidades, elas se materializarem para as pessoas nos sonhos, tá? Então tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, pastor, eu tive um sonho que uma determinada entidade apareceu para mim. Essa entidade pode ser um celestial da maldade, ou seja, um anjo caído, tá? Que pode ter as suas diversas aparências, fenotipo. Pode ser um demônio. E aí demônio tem vários tipos também, vários fenotipos de demônio. Tem demônio em forma de tartaruga, tem demônio em forma de jacaré, tem demônios híbridos, né? Rosto de morcego com rosto de cavalo, com rosto de cavalo apodrecido. Tem vários fenotipos, inclusive eu tenho um livro que eu falo sobre isso, sobre o fenotipo dos demônios, a aparência deles, que é o livro Autoridade sobre os Demônios. Sim. Então, tem aparições de entidades nos sonhos, que são anjos caídos, demônios. Também tem espíritos de pessoas falecidas que aparecem para as pessoas nos sonhos, que são espíritos geracionais, ou seja, são espíritos que trabalham na família. Tem os espíritos poltergeist, que vai ser a próxima aula, inclusive, da Escola Shemitah, que são espíritos que eles chamam de fantasmas, mas que trabalham territorialmente nos locais. Então, existem vários tipos de aparições. E essas aparições, geralmente, é para um propósito. Aquela entidade, ela aparece porque ela quer se revelar, ela quer falar com aquela pessoa, ela quer se comunicar. Eu tenho um livro que se chama Comunicação Espiritual, que eu falo um pouquinho sobre isso. Existem entidades que querem se comunicar com as pessoas. E uma das maneiras primárias dessas entidades se comunicar com as pessoas é através dos sonhos. Então, muitas vezes, a aparição de entidades é sim um tipo de ataque espiritual. Muitas vezes você está enfrentando um ataque e aquela entidade, ela se materializa, ela se revela para você em sonhos. E pode ser também de uma maneira até disfarçada, Sim. até com o rosto de pessoas na qual nós amamos. E aí você precisa ter esses discernimentos pelo Espírito Santo para não deixar o inimigo entrar na tua vida e muito menos na tua casa. Sim. Sim, isso acontece bastante, né? Eu já sonhei com pessoas da minha família que eu olhava e eu falava assim, eu sei que não é você, sai, pode ir embora no nome de Jesus. Eu olhava no sonho, eu já tinha um discernimento, já expulsava, porque são espíritos familiares, né, pastor? O que falou assim, que era sonhar fazendo comida para o pai, que eu falei assim, tem que ver. Ele está dizendo que ele não era falecido, mas a comida, eu falava para ele que estava salgado e era uma sopa aguada. Então, geralmente, não é coisa boa. Nesse contexto aí que ele está falando, não é coisa boa. A Andréia de Lima está dizendo assim, ó,
Pastor, sonhei com um rapaz que parecia meu filho e ele levava para um local muito alto, como se fosse um abismo. E ele queria que eu continuasse, mas baixei segurando no chão com muito medo de cair. Aí, fala de novo aí. Sonhei com um rapaz que parecia meu filho. Ele me levava para um local muito alto, como se fosse um abismo. Ele queria que eu continuasse, mas me abaixei segurando no chão com medo de cair. Então. Isso daí é para você vigiar alguém da tua parentela que vai te colocar numa situação que vai ser sua decadência. E que na realidade é alguém que vai vir, mas às vezes pode vir também uma oportunidade disfarçada. Uma oportunidade entendeu? disfarçada. Que a pessoa vai ter que tomar cuidado. Sonhar que está no velório com um caixão de... Ah, não, isso daí a gente já viu. Eu já sonhei com a Cat morta quando ela era bebê. Eu sonhei verdade. que eu entrava num local assim e eu vi um caixão de bebê. E era a Cat no caixão. Gente, eu chorava copiosamente no filme. Eu tinha aquela sensação que minha filha tinha morrido mesmo. E eu acordei com aquela tristeza de morte. Tanto é que eu levantei desesperada e fui olhar no berço a minha filha lá. Já sonhei com Moisés, que ele tinha morrido. Já sonhei com meus filhos morrendo. É uma sensação muito ruim, de ruim, São de ataques ruim. espirituais. Que são ataques espirituais. A Aislan, sonhei que estava no ambiente onde a minha direita tinha 3 deve ser carro negro à esquerda e um homem negro de branco falando para eu sair por aqui. Porém, referente dele tinha muita água suja atrás de mim. A água suja geralmente é pecado, né? Ou tribulação. A pessoa está vivendo ali uma situação que ela vai ter que tomar cuidado. Né? Luzinéia, pastora, quando minha filha era pequena, eu sonhava com ela sumindo sempre, alguém roubando ela. Agora, com meu neto, o que seria? É perseguição espiritual. Isso aí, tem que ficar vigilando, começar a repreender todo o ataque, toda a perseguição espiritual na vida do seu filho, do seu neto. Refluxo de materialização corporal, marcas no corpo, picadas de serpentes e aranha, dores insuportáveis. Ah, isso daqui eu tenho experiência. Explica aí, pastor, e depois eu conto a minha experiência. Refluxo de materialização corporal, marcas no corpo, picadas de serpentes e aranhas, dores insuportáveis. Existe um sinal de ataque espiritual nos sonhos que ele está ligado, eu chamo de refluxo, né, de materialização corporal. O que é isso? Marcas, você acorda, você teve uma batalha espiritual nos sonhos, mas aí você acorda com marcas, picadas de serpentes, de aranhas, com uma dor bem na área em que você foi atacada nos sonhos, com uma cicatriz, da mesma forma que aconteceu no sonho. Quer dizer, isso eu chamo de refluxo de materialização corporal. Isso foi um ataque espiritual que você sofreu e que muitas vezes, na hora que você acorda, você sente a mesma sensação, aquela questão sensorial no corpo. Você acorda com dor nos olhos, você acorda com dor nos ouvidos, você acorda como se alguém tivesse te dado um murro no peito. Isso vai ser de acordo com o sonho que você teve. Isso é um tipo de ataque espiritual, pastora Keila. A pastora Keila, Sim, ela já passou por isso de alguma forma e eu gostaria que ela contasse a experiência dela. Mas tem uma que foi muito marcante. Sim. A gente estava de viagem lá na casa da tia Eva, lá em Santa Catarina. E aí eu sonhei que vinha uma cobra, e me picava. Só que eu acordei. Só que, sabe aquele sonho meio acordado, meio você acordado, dormindo? Era de manhãzinha, bem de manhãzinha, o sol raiando. E eu sonhei com a cobra passando assim na minha perna, no meu tornozelo. E ela me picava a cobra. Eu acordei com a sensação da cobra saindo, aquele friozinho, sabe? Olha que eu nunca fui tocada por cobra, mas eu acho que a sensação é aquele geladinho, né? E era um geladinho assim saindo da minha perna, assim, bem no meu tornozelo. E aí quando eu olhei para minha perna, que eu falei assim, nossa, tá doendo.
E aí eu levantei, tinha a marca da picada no meu tornozelo, inchou. Fez bolha, inchou, fiquei com a perna inchada, fiquei com o meu tornozelo inchado. Eu revirei o quarto. Para você ter ideia, nem aranha poderia ser, porque no quarto onde a gente ficou hospedado lá da tia Eva, tinha uma tela de proteção. A tia Eva tinha limpado o quarto. A gente revirou o quarto para ver se não tinha aranha, para ver se não tinha um bicho naquele quarto. E eu fiquei o quê? Uns 15 dias, né, pastor? Com a perna, com aqueles 2 furinhos assim, ó, parecendo a picada mesmo da cobra. E foi um sonho, e foi isso, e doeu. Ataque espiritual de materialização corporal. Foi isso mesmo que aconteceu. E foi assim, bem profundo, real, né? Bem real. Já acordei com dores no meu corpo, de guerrear. Já acordei com dor de cabeça. Já acordei com febre. Já acordei de diversas formas. Tudo isso são batalhas espirituais a níveis da gente sentir no nosso corpo e materializar aquilo no nosso corpo, né, pastor? Verdade, pastora Keila. É verdade. Tá aqui, peraí. Ataques de pânicos noturnos. Existe, pastor? Sim. Geralmente são episódios de súbitos medo de intensidade, que ocorre durante o sono, né? Pode ser sintomas físicos e emocionais, mas geralmente esses sintomas, tá? São espirituais também. Existe um fator que pode ser psicológico, pode ser... Hoje tem muita coisa acontecendo no mundo que eu nem posso falar aqui. Inclusive, pastora, semana que vem eu vou lançar o canal Apocalíptico. Sim. Apocalipse Desvendado. Então, eu já quero convidar vocês, tá? As nossas lives de ensino vai ser de segundas e quartas. Terça, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou colocar vídeos avulsos. E que a gente vai tratar, inclusive, isso. Tem coisas que eu não posso ficar falando assim abertamente. Tem coisas que vai vir para a escola. Mas vocês não têm ideia de como tem tantas coisas que provocam, inclusive, ataques de pânicos noturnos. Coisas ligadas, sim, a uma questão fisiológica, emocional, mas também espiritual. Então, por exemplo, a pessoa está sendo atacada noturnamente a nível de pânico. Então, ela tem a sensação de sufocamento, asfixia que é terrível. Ela tem dor, né, e desconforto no peito. Sim. Ela tem palpitação, ritmo cardíaco acelerado, o coração bate forte e rápido, ela tem tremores e calafrios, ela tem suor excessivo, sudorise, que fala, né, intensa, ela começa a ter náuseas e desconforto abdominal, formigamento, dormência, principalmente quando acorda. Então, existem vários sintomas físicos também, como também tem sintomas emocionais. Medo intenso, pânico, sensação de irrealidade ou de despersonalização. A pessoa se sente distante do próprio corpo ou do ambiente. Ela tem medo de perder o controle ou enlouquecer. Fica preocupado com a sanidade mental. Medo de morrer. Por causa do ataque espiritual. Geralmente, ataques de terror noturno causam isso aqui também. Sim. Esse pânico. Mas esses ataques de pânico, infelizmente, tem muitas pessoas que sofrem e muitas vezes também pode ser fator fisiológico, psicológico, mas também espiritual. A Natália Holanda disse assim: pastor, sonhei que estava grávida de um médico e que um urso me perseguia e colocou a pata no meu ombro, até doeu no outro dia, mas um leão me livrou do urso que corria atrás de mim. Na realidade, eu não sei se você tem filho, se você é casada, mas isso é um filho de honra, tá? Era um médico, é um filho de honra que Deus vai te entregar. Pode ser filho material, filho espiritual, tá? Ou pode ser uma bênção de honra. Uma bênção de honra também, e que uma entidade fenotipo de urso queria tocar, mas o leão da tribo de Judá se levantou para te ajudar e te proteger. A Cintia Bispo está dizendo assim: sonhei que fui andando na rua e encontrava muito dinheiro pelas calçadas. Na última calçada, quando pegava um valor, que olhava para a porta, eram lojas de produtos de magia negra. Então, aí é complicado. Finanças consagradas. Tem que tomar cuidado. Mas a pessoa tem... A Sol Silvia: sonhei com uma cobra dos dentes gigantes, querendo me atacar e atacar meu marido. Me dava uma arma para atirar nela.
Ah, não, peraí. Falei errado, pastor. Sonhei com uma cobra dos dentes gigantes querendo me atacar. E meu marido me dava uma arma para atacar nela, para atirar nela. Mas quando eu ia atirar, ela se escondia. Na realidade, é uma entidade que Deus te ferramentalizou, Deus te deu armas, mas ainda a entidade está no oculto. Uhum. Ela está escondida, você vai ter que buscar para que se revele. Ó, a Mafaldinha. Faça perguntas focadas, essa daí mas tem algumas aqui que eu tô vendo, o pessoal tá perguntando um monte de coisa que não tem nada a ver com a aula, tá? Por Tá. gentileza. Vamos respeitar aí o conteúdo sendo apresentado. Mafaldinha disse assim: sonhar com muita roupa espalhada pelos cômodos da casa. Ah, é bagunça, espírito de bagunça. Pode ser ataque também, principalmente de espíritos mulambos, tá? Uhum. Sonhar com banheiro sujo é batalha, pastor? Geralmente também. Tá ligado a espíritos mulambos também, dependendo. Pastor, sonho muito limpando a casa de pessoas. O que pode ser? Pode ser que Deus vai te usar para santificar muitas pessoas. Muitas casas, muitas famílias que através da tua vida Deus vai purificar pelo poder da palavra, da oração, pelo poder do Espírito de Deus. Amém. Vamos terminar, voltar para as pautas, depois a gente volta para as perguntas. Vamos lá. Bruxismo, perturbação emocional. O que é bruxismo, pastor? E o que significa o bruxismo nos sonhos? No sono? Eu sei. Bruxismo é aquela pessoa que range os dentes, né? O Moisés tem. Eu não sei se ele tem ainda. Agora não tem mais não. Mas ele tinha bastante. Ele tá ligado muito a um fator emocional. Eu falo que é uma tormenta psicológica, algo do tipo, né? É o ranger de dentes. Eu até brinco, eu falo, tem uma expressão, né? Eu falo assim que no céu não vai ter banguelo. Porque no inferno, quer dizer, no inferno vai ter banguelo, porque a Bíblia diz que inferno vai ter ranger de dentes. Então, assim, é uma piada gospel, gente, mas vamos lá. Mas o bruxismo, ele é caracterizado pelo apertar e ranger dos dentes. Aí a pessoa, ela tem dores de cabeça, dor na mandíbula, porque fica mais de desgaste dentário, sensibilidade dental, dor e zumbido no ouvido, dores de pescoço, dificuldade de abrir a boca. Uhum. Então, geralmente, tem um fator emocional, sim. Às vezes é um trauma, é uma dor que a pessoa tem e ela não consegue enfrentar aquilo. Aí é cura interior, precisa de fazer um trabalho de cura interior. Agora, também tem o fator espiritual, que o bruxismo está ligado à tormenta, a pânico, a medo, a essa perseguição onírica dos sonhos. A Maísa disse assim: eu sonhei com cobras pretas enroladas pelo corpo, me apertando e picou meu olho. Acordei como se tivesse sido espremida. Duas questões aí. Primeiro que isso aí tá ligado a um espírito de morte, de doença, que tá querendo te tocar. E picar o seu olho significa que tá querendo tirar a sua visão espiritual. A Sônia Maria: pastor, o que é sonhar com uma pessoa que está de mal com a gente? Às vezes conversa, às vezes quer brigar. Sonhar com uma pessoa que tá de mal pode ser bipolaridade, né? Eu falo que geralmente tem pessoas que são bipolares, né? Um dia tá bem, outro dia tá mal. Um dia te respeita, outro dia não te respeita. É Deus mostrando, né? Deus mostrando para ela o caráter da pessoa. O caráter da pessoa. Pastor, e narcolepsia? Dorme em qualquer lugar? Geralmente, a pessoa que tem problema de narcolepsia é aquela pessoa que tá aqui, ó. Tá conversando com você, tá aqui dando o podcast, aí ela tá... Tem muito disso nas igrejas, que você falou, né? pastora? Né? É igual o pastor que tava pregando e aí tinha o pastor atrás, sabe aquele pastor antigo? Aí o pastor que tava pregando virou e perguntou assim, né, pastor? Aí o pastor já levantou, amém, irmãos, vamos orar, Senhor abençoe e que leve todos para casa. O pastor tava dormindo. Claro, tem gente que dorme por questão de cansaço, mas a narcolepsia, ela é caracterizada pela sonolência excessiva durante o dia e por ataques súbitos de noite. Então, quer dizer, ataques catapléticos, que é chamado cataplécticos, tá? Que
tá ligado à alucinação, tá ligado a acordar e perturbações do sono noturno. Quer dizer, a pessoa, ela dorme de dia, o tempo todo. Eu falo que é a hibernação. Ela tem alucinações, ela não consegue dormir. Muitas vezes à noite, por causa das perturbações, ela dorme. Mas ela dorme em qualquer lugar. Ela tá na estrada, ela tá dormindo, ela tá sentada, ela fica assim. Isso muitas vezes é por causa de ataques espirituais. Tudo isso que nós estamos pautando aqui são sinais de ataques espirituais no sono e nos sonhos. Tá bom, gente? Sim. Pastor, e hipersonia idiopática? Dormir demais. A hipersonia idiopática, ela tá muito ligado àquela pessoa que dorme muito. Eu falo que é a pessoa de hibernação. Ó, Moisés. Moisés hiberna. Hipersonia, dorme demais. Claro, às vezes, depende do contexto de cada um. Se você não teve uma noite de sono adequada, você precisa ter uma qualidade de sono. O sono, ele é uma necessidade fisiológica de todo ser humano. Mas muitas vezes a pessoa, a pastora Keila, ela não consegue dormir à noite. E isso também é um tipo de ataque espiritual no sono e no sonho. Então, é aquela sonolência diurna excessiva, dificuldade de acordar, inércia do sono, falta de sono reparador. Aí a pessoa começa a ter problemas de concentração e memória, porque a pessoa não dorme, ela não se concentra, ela não consegue ter uma memória efetiva, fica com irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, comportamentos inadequados por causa da hipersonia. Uhum. Claro que a questão da hipersonia, ela vai gerar vários fatores, mas a pessoa também dorme demais. Tem gente que dorme 14 horas, 24 horas, né? A Fabrina Oliveira diz assim: sonhei com um tipo de bicho desconhecido, tamanho de cachorro pequeno. Ele mordia a minha mão. Significa que o inimigo está querendo tocar naquilo que você faz, nas suas obras. Aí Jane, sonhei com uma casa abandonada com portas abertas. Eu cheguei perto e dentro saía um espírito que passava por detrás de mim. E aí? Só isso. Uma casa, ela sonhou assim, ó, uma casa abandonada com portas abertas. Eu cheguei perto e de dentro saiu um espírito que passava por detrás dela. Pode ser alguma legalidade, né? Porque tinha uma porta aberta. Porta aberta de legalidade, com um espírito que está solta, tentando te tocar. Sim. Ultimamente tenho sonhado muito com escola, estudando, tirando nota baixa. Isso é bom ou isso é ruim? Estudando e tirando nota baixa, ou seja, é alguma coisa que você precisa melhorar. A Rafaela. Precisa melhorar alguma coisa aí, irmã. É verdade. A Rafaela diz assim: sempre sonho com a minha casa antiga, tendo que limpar a sujeira da garagem. Pode ser alguma coisa pendente do teu passado que você precisa remover da tua vida. Gleiciane Alves, sonho todos os dias com minha irmã que já morreu há 17 anos. Ela não fala no sonho. Isso geralmente é algum espírito familiar ou também alguma situação que ficou pendente da tua irmã com você e que você nunca tratou no espiritual e quebrou. A Alessandra Isatino, sonhar com cavalo bravo e dragão, o que é? Sonhar com cavalo bravo e dragão, geralmente está ligado a ataque também, tá? O dragão é um ser de ataque, pode perceber. O cavalo nem tanto, ele é um animal veicular, que a gente fala, transporte, né? Um animal veicular. Então, pode ser alguma coisa aí a nível de direção, governo, que o inimigo quer tocar. Pastora, quando a pessoa chega na igreja e fica abrindo a boca. Aí já tá mudando o assunto, né? Isso aí não tem então, nada a ver com aí, sonho. não. Eu tô te falando, serva, me ajuda aí. Aí já tá saindo do foco aqui da temática. Não, é porque eles falaram geralmente da hipersonia. Mas aí... também, é verdade. É que a gente tava falando da hipersonia. Porque aí mudou aqui a pauta. Aí, mas aquela geralmente pessoa... sim. Mas essa questão é mais ataque espiritual no sentido também, de opressão, né? De né? opressão. O inimigo não quer que você leia a palavra, o inimigo ele não quer que você estude. Aí a pessoa tá lendo lá,
daquele sono, é algo terrível, né? Não, mas a irmã falou certo, a gente estava na pauta aqui. Estava na correto. pauta. Sinais de ataques nos sonhos. Indução de ideias e pensamentos negativos. Isso é complicado, porque um dos maiores sinais de ataques espirituais nos sonhos é a indução, é a implantação de uma ideia e de um pensamento negativo através dos sonhos. As entidades, elas entram nos sonhos, existem entidades oníricas, conforme a gente já falou, e elas conseguem, de alguma forma, por causa da frequência onírica dos sonhos, implantar um pensamento negativo, implantar um pensamento de mortandade, Sim. implantar um pensamento de pessimismo, de incredulidade. E, infelizmente, a pessoa acorda daquele sonho com aquele tipo de pensamento. Houve o quê? Uma indução de ideias e de pensamentos negativos. Sonhar com cachorro é ataques? Sim, amadinha. Sonhar com cachorros... Depende do contexto. É ataques, Depende do Se contexto. for te atacando... Depende. Sonhei com um cachorro. Ele tava brincando, mexendo o rabinho. Isso aí é afetividade, isso aí é harmonia. Agora, não, sonhei com um cachorro bravo, os dentão assim, né? Sonhei atacando, aí é perseguição. Aí é mas ataque. geralmente quando a gente sonha com cachorro, depende. eles atacam. Eu nunca sonhei com cachorro brincando comigo. Nossa, tem gente que sonhou já. Eu não, eu sempre sonhei com eles me atacando. Por isso que eu falo, é demônio, expulso que é demônio. É gadara. Eu sempre sonhei com o animal me atacando, só Jesus na terra. É gadara, hein? Ai, Jesus amado, dá graça, Espírito Santo. A gargantinha tá uma bênção, gente, minha garganta, ajuda aí, minha oração. Tá, ataques... Sinais de ataques espirituais. Comunicação com entidades nos sonhos. Ou sono, né? Um dos maiores ataques espirituais, já falei aqui, é a comunicação espiritual. As entidades, elas querem se comunicar com as pessoas. Porque comunicação também é relacionamento. E muitas vezes as entidades, elas enganam as pessoas nos sonhos, conversando, dialogando, mostrando, trazendo dúvidas em relação a alguma coisa do eterno. Então, as entidades, elas fazem muito isso, né? Elas visitam pessoas noturnamente, nos sonhos, e se comunicam com as mesmas, de tal forma que a pessoa, ela acorda com aquele pensamento estabelecido por aquela entidade. Então, a comunicação com entidades é algo muito real, pastora. Porque se eles aparecem, eles muitas vezes também se comunicam. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas isso é muito real, tá? Isso é muito real. A Tamara Lopes. Sonhei com a ex do meu esposo. Ela faleceu faz 2 meses. Ela falava para eu largar dele porque ele ia destruir a minha família como destruiu a dela. Ela choramingava e falava que tinha medo e frio. Aí tem que ver, né? O que você entendeu aí? Espírito choramingando é espírito de melancolia. Pode ser. É um espírito que vai perseguir. Tem uma porta aberta ali. Que veio da ex-esposa dele. Tem uma porta aberta aí. Ele tem que fechar essa porta de vinculação com ela. Com o relacionamento que eles tiveram, e porque senão esse espírito que perseguia ela, de melancolia, de tristeza, vai perseguir você também. É isso daí. Próximo podcast, pastor, a gente vai falar sobre a batalha espiritual na vida das crianças, tá? Amém. Vai ser importante isso daí. Isso daí é importante. Aline, sonho com meu ex-marido. Soube há pouco que ele se matou. Morava no Japão. Mas no sonho ele sempre sorria. Não tínhamos filho. Tinha casado com ele porque meus pais quiseram, mas eu não gostava dele. É complicado, né? Casar porque os pais querem, né? Você sabe que na Bíblia, pastora, não se casava porque os pais queriam somente. Os pais tinham que ter essa concordância. Já falamos isso em vários podcasts. Isso era muito importante, esse comum acordo dos pais. Eu gosto dessa moça. O pai e a mãe diziam, os sogros, eu gosto. Mas o casal em si tinha que ter consensualidade. Eles tinham que acordar. Não podia só ter o acordo dos pais, mas tinha que ter também o acordo do casal. Biblicamente falando. Então, casar com uma pessoa que você não gosta, isso vai gerar julgo desigual. Essa é a grande verdade. Desamor e
vai gerar conflito. No entanto que você não ficou casada com a pessoa. Viviane de Jesus, sonhar com larvas, pastor. Aí tem que ver, né? Pode ser algo normal, pode ser algo espiritual, né? Larvas. Geralmente, qual que é a característica da larva? Aí você tem que ver qual que é a função da larva. Entende? Ela passa, a larva, né? Bota ovo. Opa, Shopee. Bota ovo. Tem várias questões. Se alimentam do quê? Ela acumula energia para metamorfose, sabia? Pode ser uma entidade que está se alimentando da sua energia e está crescendo, então você tem que tomar cuidado, tá? Ela tem larva que se alimenta de feridas, tem larva que se alimenta de alimentos, tem, né? Depende. Às vezes é uma entidade se alimentando das feridas emocionais da pessoa. Dentro dessa pauta, pastor, de comunicação com entidades através dos sonhos, né? Que são sinais de ataques espirituais, né? Que são pessoas que conversam com entidades nos sonhos, né? Sim. As entidades conversam, igual eu já tive algumas experiências delas vir para mim e falar que não queria que nós fizéssemos tal coisa. Sim. Né? Que foi maligno aquilo. E no sonho eu conversava, mas ela conversava comigo pela mente. Eu nem abria a minha boca. As entidades, geralmente, elas são telepatas, né? Telepatas. Como os anjos também são. Uhum. Meu Deus. Anjos, Então, eles também são telepatas, queridos. Eles se comunicam entre eles, né? Demônios, olha, eu vou falar algo pra você. Demônios e anjos são telepatas. Eles se comunicam na mente entre si. Entre si se comunicam na mente, tá? Mas é possível, oniricamente falando, as entidades se comunicarem com a gente a nível de telepatia nos sonhos. Isso acontece muito. Quantos sonhos que eu já tive, você teve, que a entidade falava com você a nível telepático nos sonhos, e você sabia que aquilo era uma verdade, é uma realidade. Então, é possível. O mundo espiritual é muito real, e o mundo espiritual, ele tem muitas coisas que são enigmáticas, mas são realistas. Tá, necromancia onírica, conversar com pessoas que já morreram nos sonhos. Isso acontece muito, tá? Então, por exemplo, morreu teu pai, morreu a tua mãe, morreu teu avô, morreu a tua avó. Você, na realidade, ter saudade deles é normal e lembranças, porque faz parte, inclusive, da sua alma. A alma está ligada às nossas memórias, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então é normal você sonhar uma hora ou outra, você conversando, não, você sonhando com eles, ter esses sonhos com pessoas que faleceram, pessoas que eram da sua casa, do seu cotidiano de vida. Agora, a necromancia onírica é quando a pessoa ela conversa com pessoas que já morreram. Aí já é complicado, porque conversar com quem já morreu, já existe uma necromancia onírica, já está ligado, muitas vezes, inclusive, consulta. Perceba que nos filmes, sempre a pessoa entra no mundo espiritual e ela começa a conversar com os espíritos dos mortos. Aquilo ali é necromancia e a Bíblia proíbe a prática da necromancia. Então, quando a gente tem um sonho com um pai, com a mãe, com um tio, com a tia, com alguém que faleceu e aquela pessoa, ela faz uma abordagem com você a nível de comunicação, você já tem que entender que aquilo, na realidade, não é aquela pessoa. Ali é um espírito geracional ou familiar que está querendo te contaminar ou tocar em alguma área da tua vida. Por isso, quando isso acontecer, às vezes vai acontecer, você tem que dar um comando. Se você realmente é a pessoa da minha parentela ou é tal pessoa conhecida da minha parte, confessa que Jesus morreu em carne e ressuscitou dentre os mortos. Faz esse teste. Vamos ver se vai confessar. Você vai ver. Vai se rebelar, vai se transfigurar naquilo que verdadeiramente é ou vai sumir daquele sonho imediatamente. Deus é minha força. Sonhei que estava em um quarto e a porta estava aberta. De repente um leão entrou e esse mesmo leão tentou me atacar. Eu consegui voar e ele pulava para me pegar. Isso aí é ataque, né, pastor? Ataque. Mas tinha uma porta aberta, por isso que ele entrou e te atacou.
tem uma porta aberta que você precisa fechar para que esse leão, essa entidade, esse espírito não venha te perturbar. Ataques espirituais. Sonhei que vinha 3 bruxas flutuando ao meu encontro, tentando me atacar, porém senti em meu espírito em orar em línguas. Comecei a orar e saía fogo e atacava elas. Então é Deus mandando você orar mais em línguas para fechar esses portais de espíritos humanos em formas de bruxas. Verdade. Falei pastora. certo, não falei, pastor? Pastora. Discípula amada Discípula e fiel. discípula fiel. Essa discípula aqui não é brincadeira não, hein? Glória a Deus. Sonhei com um cachorro pitbull me atacando. Ele só queria destruir o meu rosto. Eu tinha força e lutava com ele. Isso aí é ataque espiritual. Pastor, e sonhar expulsar demônios? É Deus te dando autoridade para você expulsar demônios, minha querida. Então vá em frente e expulse seus demônios. Vai em frente. A Michele Silva, sonhei com a minha cunhada me abraçando pelas costas. Pode ser falsidade. Falsidade. Sonhei que estava em um rio ou um lago e a água estava limpa, que eu conseguia ver meus pés. É bom, isso daí é Coisa bom. boa. Não é ruim, Coisa não. boa, né? Coisa ruim, não. Sonhei com um gato branco morrendo nos meus braços. Ele estava com muitas larvas no pescoço. Isso daí é obra de feitiçaria. Com gato. Na realidade, é uma obra de feitiçaria animalesca e que, de princípio, vai vir com uma falsa paz. É verdade. É paz, mas na realidade tem algo ali, toma cuidado, hein? Esse daqui também, ó. Gildete Maria de Oliveira. Sonhei com vermes nas minhas veias, dos pés. Eu estou com problema na veia da perna. É um espírito de enfermidade querendo tocar na sua saúde. Às vezes foi também alguém que fez uma obra de feitiçaria para você ter problema nas suas pernas. Então você tem que ungir, repreender, começar a declarar Chama a cura. uma autoridade aí para orar. Tem que chamar uma autoridade para orar, tá bom? Sonhei com um relógio muito grande. Enquanto os ponteiros rodavam, eu via muitas fotografias de pessoas e em algumas parecia um X em cima delas. Depois vi meu corpo dormindo na cama e acordei. Você foi minha arrebatada no sonho, né? Verdade. Sonhei... esse daqui já foi. Sonhei que estava na casa, parecia uma casa velha de filme e ficava em um tronco de árvore. E dentro dessa casa tinha uma bruxa. Lá estava perto de uma lareira. Na partilheira da lareira, ela fazia uma ligação. Tem alguns sonhos aí que é complexo, né? É muito complexo. Aí fica difícil. Não é que é complexo, né? Às vezes são portais que a pessoa abriu dentro de casa para espíritos de bruxos entrar lá e trazer maldição para dentro da casa dela, né, pastor? E materialização de doenças nos sonhos existe? É o caso dessa irmã que a gente acabou de relatar aqui, que ela sonhou com larvas nas veias e logo em seguida apareceu a enfermidade nas veias da perna dela. É um sonho de materialização de doença. As entidades, elas colocam doença nas pessoas, muitas vezes nos sonhos. E aí a pessoa, ela acorda e a doença está lá. Ela não tinha aquilo anteriormente. Mas no dia subsequente, ela acorda com aquela enfermidade, ela acorda com aquela doença, ela acorda com aquele mal. Então, infelizmente, isso são realidades, tá? Que as pessoas vivem no seu cotidiano, no seu dia a dia. E que é óbvio também que isso é quebrável, anulável e cancelável pelo poder do Espírito Santo. E indução de comportamentos extremos, pastor, que são sinais de ataques nos sonhos. Comportamentos extremos, pastor Aquele, ele está muito ligado aí a uma conduta do ser humano, né? Então essas entidades também, nos sonhos, elas contaminam as pessoas a ter comportamentos extremos, excessivos, obsessivos, compulsivos, comportamento já pagão. Ai, não sei o que eu fiz. Ai, não sei o que aconteceu. De mutilação corporal nos sonhos. A pessoa também, ela se mutila dormindo.
Uhum. E muitas vezes, ou se não, ela sonha que se mutilou e acorda mutilada. Aí é sonhos de materialização comportamental. Então, esses comportamentos extremos pode estar ligado a muitas coisas. Mas é aquele comportamento de apagão. Não sei o que aconteceu comigo, não sei o que se passa comigo, não sei o que aconteceu. É perseguição, é batalha espiritual, é ataque espiritual nos sonhos. Olha só. Kelinaldo. Tenho muitos sonhos com batalhas espirituais, expulsando espíritos imundos. Porém, não estou no caminho do Senhor. Mas como eu consigo expulsar os demônios e ter êxito nas batalhas nos sonhos? A primeira coisa, ele tem que voltar para Cristo, né? Que a gente tem autoridade na presença de Deus. Porque se você também não buscar o Senhor, vai chegar uma hora que esses sonhos aí de ataques, eles vão crescer na tua vida e você vai ter problemas graves. Então, se está sonhando expulsando espíritos imundos, é porque você está numa luta, você está numa batalha também, entende? E que você vai precisar vencer, tá? Então, se apegue ao Senhor, volte para o Senhor. Na realidade, no sonho, você pode até ter êxito de expulsar esses espíritos imundos. Porque na realidade, né, pastor, na autoridade pelo nome de Jesus, porque não é a gente que tem autoridade, é o nome de Jesus, é pelo nome de Jesus que a gente expulsa, Sim. pelo sangue de Jesus. Só que se você tiver brecha, legalidade, depois eles vêm contra-atacar você. Entendeu? Na vida real, não somente nos sonhos, entendeu? Para prender a sua vida, para amarrar. Então, tem coisas que você precisa estar bem mais revestidos. Só que pessoas podem sim expulsar pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. E provocação sexual realista, por exemplo, sinais de batalha espiritual no sonho através de provocação sexual realista, pastor. Na realidade, são entidades que tocam nas pessoas a nível sexual, já falamos um pouco sobre isso, né? Principalmente aí Lilith, incubos e sucubos. Por exemplo, Lilith é uma entidade que toca na sexualidade do casal. E incubos e sucubos ataca também na vida do casal, se relaciona com o casal, tá? Então, você pega, por exemplo, o incubus é o demônio masculino. O sucubus é o demônio feminino. Uhum. O incubus é o demônio masculino que ataca as mulheres. O sucubus é o demônio feminino que ataca os homens. Então, o que acontece? A pessoa ela começa a ter ataques espirituais nos sonhos com sexualidade realista. Mas pode ser também, porque a maioria, eu falo isso sempre, né? A maioria já se relacionou com entidades através dos sonhos. Como assim, pastor? Sonhou que estava tendo um ato com alguém conhecido, com o ex, com a esposa, o marido. Pode ser necessidade? 5%. O restante, geralmente, são entidades que pegam o fenotipo daquela pessoa, se manifestam para você, se revelam para você no sonho. Ali a pessoa fica aberta, porque é uma pessoa conhecida, é uma questão privativa, oculta do ser humano, porque eu não conheço o sonho que você tem. Você está me falando aqui, é uma coisa pessoal, de cada um, né? Íntima de cada um. Então, os demônios, as entidades, elas conseguem acessar isso e tocar na vida das pessoas, na sua intimidade, com essa provocação sexual realista, Sim. ativação sexual realista. Geralmente, esses sonhos que as pessoas têm, sexuais, sonhos eróticos, eles contaminam as pessoas na área sexual. Elas acabam tendo problemas depois nessa área. Elas acabam sendo despertadas na área sexual. Então a gente trata disso o tempo todo. A gente pega vários casos de pessoas que falam, pastor, eu sonhei com tal coisa, eu sonhei com tal situação, e infelizmente é uma realidade. Outra coisa que as pessoas sonham bastante, né, pastor, é sonhar com ex-parceiros na área sexual. Por quê? Porque ainda tem vínculos, né? Tem vínculos com a pessoa. Vínculos não resolvidos, não quebrados, não desfeitos, né? E ali são demônios que se personificam na pessoa para entrar nos sonhos, para atacar aquela pessoa, para contaminar e ainda criar mais vinculação do que aquela pessoa já tem com a outra pessoa. Pastora. Não é verdade? Verdade.
Sonhei que no fundo da minha casa tinha muita coisa amontoada e eu me via com uma armadura. É Deus te revestindo para que você pudesse romper com coisas familiares, né? Verdade, Não é verdade, pastor? verdade. Sonhei que minha mãe jogava um saco de vermes humanos na porta de casa. Eu perguntava, mãe, por que você fez isso? Ela estava como louca num canto. Então eu impedia que eles entrassem com uma vassoura. Na verdade, isso aí pode ser palavras que estão sendo liberadas, tá? Contra a tua vida e que querem provocar, inclusive, enfermidade. Sonhei comprar pato preto gigante com bico amarelo em cima de um coqueiro no sítio do meu pai, que faleceu há 23 dias. Pode ser algum demônio territorial que É. tá ali naquele local, tá? Ficar atento aí. Ó, sonhei com larvas no banheiro. Depois fiz uma fogueira, apareceu uma cobra muito colorida, matei a cobra. E depois apareceu um camaleão grande com as mesmas cores da cobra. Então pode ser que seja uma transferência de espíritos também, né? Tá Sim. acontecendo alguma coisa nesse sentido aí. E ataques espirituais nos sonhos com tentações ou desejos ocultos. Geralmente ataques espirituais nos sonhos com tentações e desejos é aquilo que eu falei. O inimigo ele vai querer te despertar para alguma coisa. Então, pode ser enquadrado nos vícios. A pessoa nunca teve problema, por exemplo, de glutonaria, mas aí no sonho, ela sonha que ela estava comendo assim, uma comida, aquela comida, e de repente ela acorda e ela passa a ser glutona. Pode ser na área sexual, também desejos intensos, tentações nessa área. E aí, pastor, é complicado, porque a pessoa nunca teve problema. Ela sonhou com ato sexual, né? E aí ela nunca teve problema nessa área. De repente, ela passa a ter confusão mental, confusão de identidade, confusão de gênero. Ela passa a ser sedutora, sedutor. Então, existem ataques espirituais ligados a tentações e desejos ocultos. E, às vezes a pessoa tem um desejo oculto ali também, que só o Senhor Espírito Santo sabe, e que precisa, sim, de fato, ser tratado e resolvido também na sua vida espiritual. Porque senão, as entidades que fazem essa leitura da tua vida vão conseguir enxergar essa legalidade. Oferecimento de riquezas e bens materiais. Batalha É espiritual. uma batalha por quê nos sonhos? Porque tem muitas pessoas que, que eu digo, né? O sonho, ele é um mundo privativo de todo mundo e que muitas vezes parece ser uma coisa de ficção científica, irreal. E na realidade, às vezes não. Os sonhos, eles estão ligados a sonhos lúcidos e também sonhos realistas proféticos. Então, muitas vezes a pessoa ela teve um oferecimento de riqueza, bens materiais ali nos sonhos. E aquilo é uma entidade oferecendo algo a você me dar o teu sangue, aí a pessoa entra o refluxo de materialização, a pessoa acorda com um corte na cabeça, com um corte nos ombros. Por quê? Porque ela, como a gente diz, vendeu a sua alma por inimigo. Então, muitas vezes você é atacada nisso também. Então, toma muito cuidado, porque o inimigo, ele sabe como, inclusive, a nível onírico, nos sonhos, prender a tua vida, amarrar a tua vida, Sim. inclusive financeiramente falando. Sonhei com um jacaré branco. Pode ser falsa paz, porque o jacaré branco é o quê? Ele é o quê? O jacaré, ele é predador e ele é muito estrategista, né? Ele se esconde. O jacaré branco é pior ainda. Então, cuidado. Às vezes é gente muito falsa que tá do teu lado que você vai precisar ficar atento. Sonhei com um cachorro de estimação, tomado por feridas, sem pele e até a orelha estava podre. Pode ser feitiçaria aí animalesca, hein? Ou doença. Sonhei com uma senhora falando que queria falar algo de Deus para mim. Na mesma hora, passo mal e 2 carros passam por cima dela e ela não conseguiu falar. Entendi. Isso daí é Só com guerra, uma senhora né? falando que queria falar algo de Deus pra mim mesmo. É.
Pode ser alguma coisa no mundo espiritual que Deus já liberou para a tua vida, mas o inimigo tá, de alguma forma aí, ele tá conseguindo interceptar essa informação que você precisa da parte do Senhor. Como Daniel, que orou 21 dias e jejuou por uma informação que ele precisava. Sim. Sonhei com duas mulheres lindas, com cabelos longos pretos, olhando fixamente para a minha direção. Em seguida, vinha um cachorro correndo, parava junto às mulheres e também ficava olhando para mim. Aí tem que ver, pode ser. Mas sentiu o quê? Se sentiu seduzido? Se sentiu excitado? Aí é problema aí, né? Perseguição na área sexual. E sonhar com cheiros? Aí é muita coisa. Na boa. Quais são as chaves para vencer as entidades que agem nos sonhos, pastor? Como que é aí, pastora? As chaves para vencer as entidades que agem através dos sonhos na nossa vida. Tá. Moisés está colocando aí. As entidades, quais são? Tem várias, né? Existem várias chaves aí. Primeiro é fechar as brechas. Então, tem que ver, a pessoa tá dando brecha. O que você tá fazendo da tua vida? O que tá acontecendo com você? Averigua. Mas a pessoa tem muita brecha, meu. É perseguir na área sexual, porque tem brecha nessa área, assim, vê pornografia, se masturba, vê coisa, tá se relacionando com gente errada. Eu tô tendo sonhos com feitiçaria. Tá, mas você já averigou o que você fez no passado de feitiçaria? Entende isso? Então é complicado. É complicado. Fecha as brechas. É possível pecar dentro do sonho? Como? É possível dentro disso que nós estamos falando? Com certeza. É possível... Uma pessoa que, principalmente quando os sonhos são lúcidos, a pessoa tá lá, sonho lúcido, ela sabe que no sonho ela não pode se envolver. Esse é o pecado que eu chamo, é o pecado da intimidade, é o pecado privativo de todo ser humano. Aí no sonho, ela sabe, porque uma coisa assim, é o sonho que você não tem controle e você não é consciente dele. Mas os sonhos lúcidos, você tem controle e você é consciente do que você está fazendo. Você sabe que você não pode fazer aquilo, mas você faz. Isso é pecado. Porque tem sonhos que a gente consegue controlar eles. A gente consegue ter esse controle. Mas vamos lá. Quais são as chaves para vencer entidades que agem nos sonhos? Fechar as brechas. Segundo, orar entregando os seus 5 sentidos. Então, todo dia quando você for dormir, faz uma oração. Espírito Santo, eu vou dormir, eu quero entregar os meus 5 sentidos para o Senhor e eu quero proibir todo espírito imundo, maligno de tocar nos meus sonhos. Eu te peço, envia anjos do Senhor para me guardarem e me protegerem durante o meu sono e o meu sonho. Tá? Terceiro, jejum em prol desse propósito. Por que você está sendo atacado? Então começa a jejuar, porque se tiver algo no oculto, Deus também vai te revelar. Porque o jejum, ele também... existe o jejum que ele desnuda o que está acontecendo no mundo espiritual. Em quarto lugar, peça para uma autoridade lhe ajudar. Orar por você, às vezes você está tendo... Existem muitos sonhos ligados ao território, né? Isso aqui é profundo. Tem muitos sonhos aí ligados a uma questão territorial. Você está tendo muitos sonhos porque existem espíritos territoriais na casa. Essa é a verdade. Você foi morar numa casa, comprou uma casa que os antigos donos mexiam com ritualizações, com coisas do ocultismo, e a entidade que se alimentava energeticamente disso ficou na casa e hoje você é perseguido disso. Por isso que você tem tido tantos sonhos. Então, peça para uma autoridade orar por você, ir na tua casa, entende? Faça um propósito com o Senhor. E também uma outra coisa, vigia com o que você faz 20 minutos antes de dormir, tá? Vigia aí com o que você faz. Porque isso é científico. Geralmente a gente tende a sonhar com aquilo que a gente faz 20 minutos antes, tá? Então toma cuidado, vigie com o que você faz 20 minutos antes, né, de dormir, tá? Entrega o teu sono ao Senhor. Entrega nas mãos do Senhor, tá bom? Sonhar com pé de manga e as mangas dentro do cemitério. Modi, tá ligado ao que a gente está tratando aqui? Sim. Me ajuda aí. É guerra espiritual, né? Depende. Batalha espiritual. Batalha espiritual nos sonhos. É isso.
É espírito de morte que foi invocado. Uma obra de Sonhar com pé feitiçaria. de manga cheio de... Como que é? Sonhar com pé de manga cheio de mangas dentro do cemitério? Uhum. Sim. Alguém que fez uma Na obra. realidade, não, nem sempre. Porque o pé de manga, geralmente as pessoas gostam de manga. Então tá no cemitério. Pode ser alguma coisa que está atraindo as pessoas. É um espírito de morte que está atraindo as pessoas com aquilo que elas gostam. E tá ligado à alimentação. Tenho sonhado Tá com... ligado? Inclusive, isso aí tem que tomar cuidado. Pode ser feitiço culinário. Também. Alimentar. É verdade. Tenho sonhado com um leão branco, muito branco, rugindo e nos lambendo. Eu, meu marido e minha filha. Tem que tomar cuidado, né? Ah, Geralmente o branco nesse cenário pode ser falsa paz. Cuidado com quem tá fazendo muito carinho em vocês. Quem tá muito assim pertinho. Parece que é, mas muitas vezes não é. tá te agradando, te lambendo. É, E não é nada e disso, não é né? nada disso. Não é nada disso. Pronto para dar o bote. É verdade. Sonhei que meu esposo ia no banheiro. E quando ele saía, era atacado por um monstro e matava ele. Aí vieram para o meu lado. E quando pegava no meu pé, eu gritava e saía fogo da minha boca quando eu gritava. Aí tem que ver. Pode ser também fogo da boca, pode ser algo bom ou ruim. Depende do contexto aí, né? Sonhei que estava tentando tirar lixo do banheiro, mas tinha alguma coisa me impedindo de tirar o lixo do banheiro. Às vezes alguma coisa que tá querendo impedir você de se purificar, de santificar. De arrancar o que não presta da tua vida. Banheiro é lugar de higienização. De purificação corporal. É verdade. Né? Essas batalhas espirituais nos sonhos, pastor, como que as pessoas podem se blindar delas? Como se proteger dessas batalhas espirituais nos sonhos? Eu já falei aqui. A pessoa, ela faz uma oração dos 5 sentidos. Sim. Ela faz um jejum em prol disso, pedir para uma autoridade estar orando. Então, assim, quando a gente fala de sonhos, como que você vai se blindar? Faz uma oração diária, fecha as brechas, né? Porque, assim, o inimigo pode vir, mas ele não pode permanecer. Um ataque em um momento da sua vida pode acontecer, até porque você às vezes ora por alguém, você prega a palavra, ele vem. Mas o que não pode é permanecer. Então, você tem que ter o quê? Um princípio de jejum, de oração, antes de dormir pelos 5 sentidos. E se isso tá permanente na tua vida, chama uma autoridade para orar por você. Sabe? Faça uma averiguação dos sonhos. Qual é a característica desse sonho, afinal de contas? Por que está acontecendo isso? Por que isso está sendo gerado na minha vida? Porque, olha só, sonhos têm sim causas. Existem causas dos sonhos, pastora Keila, que às vezes as pessoas não conseguem compreender, tá? Então, assim, existem sonhos que eles são atormentadores e estão ali por causa de tensões que estão ligadas a rituais de ocultismo, né? Eles acontecem devido a rituais que foram feitos no passado. Tem sonhos que estão ligados a vínculos não quebrados. Tem sonhos que estão ligados aos espíritos territoriais que agem no local. Então, as tem pessoas sonhos que são batalhas espirituais mesmo, também, que a gente vive no dia a dia, né, pastor? Sim. Igual, eu tenho muitos sonhos de batalhas. Gente, eu sonho muito com batalhas espirituais. Batalhas, não somente sonhos, né? Mas percepções espirituais noturnas. Por que à noite, né, pastor? Por que nos sonhos, muitas vezes? Porque no sonho, às vezes é aquele momento que a gente está relaxado, mas desarmado, né? Verdade. Tá desatento, e então é onde você é mais perseguido e mais atacado, né? Então, assim... E tem sonhos, tem batalhas espirituais nos sonhos, que é porque você está guerreando mesmo. Que é porque você está nessa luta travada, você está destronando algo na sua vida, está destronando o principado, você está tirando muita coisa na sua vida, você está se limpando também, então você vai ter essas guerras, essas batalhas. Você está guerreando também, às vezes, pela sua casa, pelo seu filho, pela sua família, então, automaticamente, você vai ter essas batalhas espirituais, entendeu? Sim. Não é verdade, pastor? Verdade, pastora.
E nós temos o quê? Que se nos revestir sempre. Orando, Tá colocando jejuando, muita do meio aí, Moisés. Tira essa do orando, meio. jejuando e clamando. Tá Amém? feio. Não, mas tá Não, mas eu feio. tô... Tem que... Tá bom? Amém? Ó, sonhei com o ex-marido, ele no banheiro, sujo, bêbado. E em volta, meninas novas rindo muito. Outro ele cavava buraco. A terra preta, ele dentro e me dizia: sai para não se contaminar. Você tá falando, sai pra não se contaminar. É, não Alguma ficar coisa que perto, tem né? que... É, sai Não. de perto. Sai de perto para Algo que você não quer se contaminar a contaminar pessoa. você. Porque se você ficar perto do seu ex-marido, você vai acabar sendo contaminada. E às vezes pode ser até na questão sexual também, né? Porque é ex-marido, aí, né? Vem com essa historinha e complica. Amém, amadinhos? Vamos encerrar essa live, né, Amém. pastor? Que os irmãos possam compartilhar, curtir essa live, nos ajuda a divulgar o nosso canal, esse trabalho que nós fazemos aqui toda segunda-feira, né, pastor? Verdade, todas as segundas, né? A gente tem os Edcast às 13 horas. Eu quero convidar você para estar com a gente. Semana que vem, pastora, eu vou falar sobre... A gente vai falar sobre a batalha espiritual na vida das crianças. Vou fazer uma imersão só sobre crianças. Então Sim. vai ser maravilhoso. A gente vai tratar... Eu vou ver se eu faço uma série só sobre crianças na semana que vem, nos Edcast e também nos nossos canais, tá? Então, em nome de Jesus, compartilhei. Tem pessoas que precisam ouvir essas coisas. Tem pessoas que precisam entender desses assuntos espirituais. Tem pessoas que precisam ter esse discernimento, tá? E quando a gente faz isso, a gente consegue ter compreensões que vêm da parte do Senhor. Tá bom? Então, e você também, quero fazer um convite aqui, pastora, porque nós temos uma escola, Amém. que é a escola Halom, a escola de sonhos. Então, você que quer aprender sobre sonhos, você que quer entender, interpretar sonhos, você que quer discernir sonhos, vem fazer parte, tá? É uma escola que trata especificamente sobre sonhos e a gente tem vários módulos, são 20 módulos, e 35 masterclass. Inclusive, a aula passada foi Compreendendo os Sonhos que Vêm de Deus. Eu não sei qual que vai ser. Deixa eu lembrar que a próxima aula, só para você... Tem muita aula sobre sonhos maravilhosos que as pessoas precisam discernir, mas a gente vai falar muito ainda sobre cura interior onírica, a importância do divórcio onírico. Olha os temas, pastora. Aprendendo a Sim. lembrar de sonhos, compreendendo os sonhos que vêm do Senhor, desmascarando espíritos humanos nos sonhos. Sim. Tem muitas pessoas que são visitadas por espíritos humanos nos sonhos, desmascarando Lilith nos sonhos. Olha aí que coisa. Desmascarando os demônios Neminelzines, que chama, né? Desmascarando aí, ó, o apocalipse onírico, anjos oníricos, sonhos atravessadores, tem um monte. Mas essa semana eu vou falar sobre desvendando sonhos com pessoas trocadas. Desvendando sonhos com pessoas trocadas, tá? Então vem fazer parte da escola, fala com a Leia aí, você vai entrar em contato, é online, tá? A libertação que a gente faz, ela é online ou presencial, tá bom? Libertação, mas a escola é online, então você pode acessar na hora que você quiser, a gente está gravando toda semana, o ano todo, até o final do ano a gente vai encerrar. Mas olha só, vem fazer parte, conversa com a Leia aí, DDD 34 98445 1608. DDD 34 98445 1608. Queridos, a gente precisa ser ministrado, tem coisas que a gente precisa aprender, sabe? O povo erra por falta de conhecimento e por não conhecer o poder de Deus. Então a gente precisa desse poder, desse conhecimento, que é um conhecimento pela palavra e que vai desatar coisas tremendas na nossa vida. Então, vem aprender. Vem estar com a gente, fala com a Leinha. Lembrando também que esse mês, dia 26, pastora, a gente vai ter uma masterclass sobre ativando os dons do Espírito Santo. Inclusive, existe um dom ligado aos sonhos, que eu quero falar. E é tremendo, porque esse dom, ele é um dom de ramificação, tem várias coisas envolvendo e é sobrenatural.
tá bom? Fala com a Leinha aí, DDD 34 984451608. Tem o link dela aí nos comentários. Se alguém também quiser adquirir os nossos livros, tem os nossos materiais. Aí o povo tá cobrando. Qual que é o site aí? O povo tá cobrando o livro dos sonhos, que aí é uma irmã que a Sandra já falou para mim. É só a Sandra que cobra, visita essa alma. Pastora cobra e o livro dos sonhos pro pastor. Visita essa alma. Logo vai sair. Fala aí, pastor, o link da escola. www.lojazait.com.br, tá bom? Gente, hoje eu tô com a minha garganta abençoada, por isso que eu tô com a frequência mais baixa, mas glória a Deus pela vida de vocês, e é algo sobrenatural, tá bom? Compartilha, divulga, espalha e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Shalom, shalom, amados. Deus abençoe a presença de cada um de vocês. Esperamos vocês na semana que vem com mais um podcast, como o pastor disse, Batalha Espiritual na vida da criança. E nós vamos abordar esse tema semana que vem. Compartilha, divulguem, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos amados. Tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus, que Deus abençoe a vida dos amados. Shalom, fiquem na paz do Senhor.